Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu sou Maurício Queco e desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho uma aproximação muito grande com o mundo cristão em especial e, claro, com a Bíblia Sagrada. Por mais que este canal não tenha o objetivo de trazer doutrinas católicas ou protestantes ou de outras religiões em específico, nosso foco principal aqui, nosso grande objetivo, é trazer um entendimento, um conhecimento bíblico que possa ajudar você a compreender melhor o livro sagrado. Muitas vezes a Bíblia ela é interpretada, ela é apresentada de formas tão robustas, com interpretações às vezes tão aprofundadas, que aquela leitura mais simples, mais prática, mais óbvia, ela acaba ficando de lado. Então esse é o nosso objetivo. Não é deixar de lado a leitura da Bíblia, ao contrário. É fazer com que você possa sim fazer a leitura da Bíblia, mas tendo um apoio que te possa orientar e te trazer algumas informações muito práticas e objetivas. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qual seja a sua opção religiosa, ou até mesmo se você não tiver uma opção religiosa, esse canal é feito para todos. Aqui a gente não tem como objetivo doutrinar ninguém, converter ninguém, ao contrário, o grande objetivo é apenas e tão somente compartilhar as informações bíblicas de uma forma neutra, de uma forma simples e muito objetiva. Eu peço então nesse momento que você se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e assim a gente consegue disseminar ainda mais esse conteúdo tão valioso. Caso você esteja iniciando a experiência no nosso canal por este vídeo, eu recomendo que você vá lá no vídeo 0, Conceitos e Origens, e você vai compreender que a nossa playlist é uma sequência. A gente apresenta todos os livros bíblicos numa sequência muito prática, iniciando pelo vídeo 0, Conceitos e Origens, e, claro, seguindo ali a sequência bíblica da maneira como ela é. E o último convite que eu faço antes da gente iniciar o conteúdo desse vídeo é para que você dê uma olhadinha. Logo abaixo ao vídeo, aqui na descrição, você tem 2 links. Nós temos um livro da Bíblia em resumo, que é um livro que foi escrito ao longo de quase 7 anos de estudo que foi desenvolvido para que a gente tivesse esse material hoje para compartilhar com você. Então, por que nós temos 2 links? Você pode baixar o livro gratuitamente, sem problema algum. Você baixa em PDF no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você achar melhor. E claro, se você quiser contribuir com o nosso projeto, você tem um link também para comprar o livro. Tá? Então você está vendo aí que na verdade a gente oferece o livro gratuitamente e aquelas pessoas que querem ajudar o nosso programa, o nosso projeto, pode fazer a aquisição desse livro, vai chegar aí na sua casa. O grande objetivo desse projeto, com a venda do livro, é fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez a mais pessoas, mais e mais longe, a mais famílias, e também a gente utiliza a parte dos lucros para poder fazer auxílio de instituições que necessitam na região aqui onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. Então, esses são os recadinhos e agora a gente vai para o conteúdo deste vídeo. Vamos lá? Vamos falar então neste vídeo do Levítico. O Levítico, que é um dos livros do Pentateuco. Como a gente já abordou em vídeos anteriores, o Pentateuco é o grupo dos 5 primeiros livros da Bíblia, para os judeus chamado de Torá, e o Levítico é o menor desses livros. Por que o Levítico tem esse nome? O Levítico tem esse nome em função de uma das 12 tribos de Israel. Vocês se relembram que Jacó teve 13 filhos. José, o mais novo, e os 12 primeiros formaram as 12 tribos de Israel, de acordo com a vontade de Deus. Um desses filhos, chamado Levi, e sua descendência, os levitas, ficou responsável, recebeu a incumbência divina de ser responsável pelas atividades sacerdotais e ritualísticas em toda a religião hebraica, judaica daquele tempo. Então, basicamente, o nome do livro Levítico é em função das atividades dos levitas, que são os descendentes de Levi. Assim como a gente explicou em outros vídeos também, apesar desse livro narrar um período de conversa, de relação entre Javé e Moisés, quando Moisés vai recebendo de Javé todas as instruções de como os rituais devem acontecer, como cada atividade religiosa deve ser procedida, esse livro não necessariamente foi escrito naquele período, por mais que ele tenha também a sua atribuição dada a Moisés como sendo autor,
mas a gente já tem conhecimentos científicos e históricos de que esse livro também foi escrito no final do Reino de Judá, lá pelos séculos 7, 5 aproximadamente antes de Cristo, e ele só foi compilado no período persa, mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Então, quase aí 1000 anos depois dos acontecimentos que ele narra, né? E isso acontece em várias partes da Bíblia, né? Quando a gente estuda a Bíblia de uma forma mais aprofundada, a gente vai descobrindo isso, que não necessariamente os livros foram escritos no período onde aquele acontecimento teve a sua realização, mas sim posteriormente, através de pessoas que foram compilando as informações e transformando elas em algo escrito, certo? Então, Levítico é isso, é um livro de 27 capítulos que traz todas essas orientações ritualísticas e sacerdotais. Basicamente, o livro ele é uma relação entre Moisés e Javé, que vai recebendo as orientações e rituais e vai colocando isso em prática. Basicamente é dessa forma que funciona. E agora a gente vai apresentar, como a gente faz nos outros vídeos, os fatos mais relevantes do livro do Levítico, ok? Bom, desses fatos relevantes, então, o primeiro deles são algumas das principais orientações que Moisés recebe sobre os rituais e procedimentos religiosos. Um fato bastante interessante é que parte desses rituais, parte dessas orientações, dizem respeito a coisas muito básicas, como, por exemplo, alimentos que devem ou não ser utilizados, formas de sacrifício de animais, como isso deve ocorrer. E se você parar para pensar, e quando a gente estuda isso de uma maneira bem específica, né, não apenas aqui nesse estudo que eu estou dividindo com você, mas claro, no próprio livro, que é a base de tudo, que é a Bíblia, a gente começa a perceber que a maior parte dessas regras ela acaba sendo muito referente às questões econômicas e políticas até da época. Então, por exemplo, vários alimentos naquela época causavam algum tipo de doença que poderia interferir em toda a comunidade e sociedade. Então, as regras acabam retirando parte desses alimentos do consumo humano do dia a dia. E isso acontece para alguns outros itens. Então, se a gente para analisar isso de uma maneira bem interessante, as regras e orientações que foram sendo recebidas, de certa forma, ajudaram a sociedade de Israel a não ser dizimada, a manter-se saudável, a manter-se livre de infestações, pragas e doenças, e também ajudaram a comunidade a fortalecer-se como corpo, né? Conjunto, não apenas corpo social, mas corpo físico também, porque a maior parte das regras acabavam conduzindo o povo a estar mais fortalecido fisicamente e emocionalmente como sociedade. Para vocês verem que nada foi por acaso, né? O conjunto de regras e doutrinas judaicas já daquele período, ele orientava isso. Ele pegava as questões e as dificuldades econômicas, políticas, agronômicas da época e transformava em algumas regras que fizessem com que a sociedade tivesse uma coerência mais organizada. Basicamente isso. E quando a gente falava ainda de atos penitenciais, por exemplo, se sacerdotes cometessem algum erro, ou se o povo, se pessoas da comunidade cometessem determinados erros, em geral, as atividades penitenciais, elas significavam a privação de alguma coisa. Então, o sacerdote, ou o chefe da família, ou a pessoa que cometesse alguma infração em relação a essas regras, ele acabava tendo algo subtraído dos seus bens. Poderia ser um animal, uma propriedade, dinheiro, ele poderia ser condenado a um período de jejum. Então, sempre a penitência estava relacionada à subtração de algo. Por que acontecia dessa forma? Como é apresentado no Levítico. O próprio livro explica os motivos. Naquele período, a união de bens, o enriquecimento das pessoas como famílias, como cidadãos, era muito difícil, né? Então, como a gente sabe, não se existiam ainda tantos controles, tantas regras, tantas normativas para bens, propriedades, animais, para tudo aquilo que a pessoa pudesse ter como posse. Então, nesses momentos, diante dessa circunstância, subtrair algo da família ou da pessoa era uma coisa muito marcante. Era algo que, de fato, fazia a pessoa refletir que, às vezes, estavam tirando dela anos e anos de trabalho por um pecado ou por um erro que ela tivesse cometido.
Então o Levítico nos apresenta isso, né? Ele apresenta esse entendimento de que a subtração acabava sendo a melhor penitência de acordo com as regras recebidas por Moisés. E diante de todas essas orientações ritualísticas, né, que envolviam privação de comida, o que deve ou não ser feito, quais animais devem ser sacrificados, quais devem ser consumidos, se o sangue é utilizado ou não, tudo isso acabava, no final, tendo uma relação muito importante com o que é sagrado e o que não é sagrado. Então, o livro do Levítico, ele vai deixando isso cada vez mais claro, de uma forma que o povo de Deus ele tivesse um certo respeito, até um certo medo, né? Nossa, se eu cometer determinada infração, eu não estarei sendo orientado para o sagrado, e sim para o profano. Então, com certeza, a mão pesada de Deus virá sobre mim. Essa é a circunstância em que não apenas o Levítico, mas todo o Pentateuco, ele é escrito e é apresentado. Aquilo que é de Deus, aquilo que é feito de acordo com os preceitos de Javé, Javé tem a mão leve, e para aquilo que for feito contra esses preceitos, a mão é pesada. Então, de certa forma, havia um certo amedrontamento das pessoas. As pessoas, os israelenses, os hebreus daquele período, eles realmente tinham uma relação, iniciou-se uma relação com Deus, que era uma relação muito pesada, muito forte, né? Se você errar, a mão é pesada, não há muita misericórdia. Mas se você acertar, Deus está te carregando no colo. E eu falo isso de uma maneira muito tranquila, porque os estudos nos levam a isso, né? Num primeiro momento, alguém está aí do outro lado pode pensar, nossa, mas que imagem é essa, né? De um Deus punitivo, um Deus difícil, um Deus com a mão pesada. O Deus que é apresentado no Antigo Testamento, de fato, ele tem essas características mesmo, né? Esse estudo que eu apresento aqui para vocês, ele traz isso de uma forma muito direta. E também, além de falar de todos esses regramentos, esses atos penitenciais, as formas de penitência, a mão pesada de Javé, o fato da pessoa escolher o sagrado ou o profano, que isso acabava sendo ali o divisor de águas para as regras e leis. A gente também já percebeu que haviam pessoas que eram orientadas para ter um conhecimento profundo dessa lei, que eram os doutores da lei, que acabavam ajudando o povo a direcionar seus atos de acordo com os preceitos de Javé. E o livro ele vai chegando ao seu final, né? Como eu falei, um livro mais curto, e no final ele aborda um tema muito interessante, que depois ele vai ser citado também no Novo Testamento, que é a santidade. Então, o livro do Levítico, como vocês sabem, eu já comentei lá no início do vídeo, é um livro que traz as orientações ritualísticas e sacerdotais de Levi, claro, e seus descendentes, né, que é a tribo responsável por essas atividades religiosas. E o final do livro, ele traz então esse lampejo, essa apresentação da santidade. Ou seja, aqueles que seguem os preceitos de Javé estão caminhando para a santidade, ou seja, estão caminhando diretamente para uma busca ao que é de Deus. E essa é a melhor definição de santidade nesse contexto, né? Santidade, aquilo que nos leva para próximo de Deus. E também o que não leva para próximo de Deus entende-se como maldição. Então, santidade é a busca de tudo que Javé orienta, maldição, o afastamento de tudo que Javé orienta. Então, basicamente, assim que o livro termina, orientando e pedindo para que o povo, seguindo essas regras, esteja sempre em busca da santidade. É algo muito interessante. O livro apresenta que tudo isso aconteceu numa relação entre Moisés e Javé, diretamente, e Moisés foi escrevendo isso, tanto é que para os judeus Moisés é considerado o grande escriba, né? Aquele que de fato registrou e documentou, primeiro oralmente, depois, né, ao longo dos tempos de forma escrita, as orientações que os judeus seguem até hoje. O Decálogo e um conjunto com aproximadamente 615, 620 regras específicas que vêm lá daquele tempo. São seguidas até hoje, estamos no século XXI e as orientações continuam sendo colocadas em prática. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente falou sobre o Levítico, é um livro um pouco mais curto, mas ele tem uma importância significativa. Uma coisa interessante, parte dos rituais que são apresentados no Levítico
aí 1000 e poucos anos antes de Cristo, são praticados até hoje exatamente do mesmo jeito, com os mesmos tipos de alimento, com as mesmas dimensões dos altares, as mesmas cores das vestes, os mesmos procedimentos ritualísticos. Isso é uma coisa maravilhosa, uma tradição que vem lá de longe, sofre algumas adaptações, mas ela mantém-se ainda em execução. Tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. A gente vai falar sobre o próximo livro, que é Números. Espero vocês lá. Tchau, tchau.